Você sabe o que o juiz, o que o julgador, a turma, o tribunal, o relator do seu processo pensa sobre o seu caso, o caso do seu cliente, antes mesmo de distribuir a ação, antes mesmo de interpor recurso, antes do julgamento que seja? Não sabe? Advogado especialista sabe. Muito simples, gente, vamos lá. Olha só, antes de distribuir a ação de vocês vão entrar no site do tribunal, vão pesquisar a jurisprudência daquele tribunal e também vai pesquisar as decisões, as sentenças de primeiro grau, para vocês se embasar, ter uma noção de como aquele tribunal, de como aquele juiz pensa a respeito daquele caso. E ao mesmo tempo, vocês já vão se especializando naquela prática, né? Com o passar do tempo, já vai ficar meio que memorizado na sua cabeça como que aquele tribunal, como que aquele juiz pensa. Dependendo do seu tribunal, você já vai ter memorizado como que cada juiz pensa, antes mesmo de ingressar com a ação, certo? Mas se você ainda não sabe, ou se você trabalha com muitos tribunais, ou se o seu tribunal tem muitos juízes, e é o que geralmente acontece, é claro, nós somos seres humanos, fica realmente difícil a gente memorizar. Mas, inclusive porque quando a gente vai ingressar, pode ter mudado o entendimento, pode ter mudado o juiz. Então, em cada causa, dependendo do lapso temporal, do tempo, a gente tem que pesquisar, realizar essa pesquisa, certo? Então, antes de distribuir a ação, entra no site, faça essa pesquisa, certo? Quando for recurso, a mesma coisa com algumas particularidades. Você vai pesquisar antes de interpor o recurso, novamente, as decisões daquele tribunal, porque também você vai utilizar o que o juiz se utilizou na sentença para indeferir o pedido do seu cliente. Então, aquela pesquisa que você fez lá atrás, antes de distribuir a ação, ela precisa ser atualizada, né, ante o tempo que transcorreu e também atualizada de acordo com o que o juiz usou como fundamento na sentença para indeferir, porque você, afinal de contas, tem que atacar a sentença, não é mesmo? Então, faz essa pesquisa do tribunal e do TST, tá? Sempre tem que pesquisar do seu tribunal e do TST. Às vezes vai ter conflito. O TST vai entender de uma forma e o seu tribunal vai entender de outra. E aí vai ficar a seu critério, a critério do seu cliente, se ele tem gratuidade de justiça, de correr o risco, de quando for o entendimento só do seu tribunal, até porque muitos processos não chegam no TST, muitos chegam, mas não são julgados. Enfim, é uma questão para a gente aprender em outro vídeo. Beleza. Já distribuiu, já interpôs o recurso e ele agora já foi distribuído para um relator, seja desembargador, seja ministro. O que você vai fazer antes do julgamento? Você vai pesquisar especificamente aquela turma e cada relator individualmente. Nara, quando eu pesquiso o entendimento do tribunal, automaticamente estou pesquisando o entendimento da turma ou do relator? Não. Existe entendimento do tribunal, é muito conflito, gente. Existe entendimento do tribunal. O que é entendimento do tribunal? É quando o seu tribunal pleno ou tribunal especial decide, aí a gente pode dizer que é entendimento do tribunal. Por exemplo, quando o pleno TST decide, a gente diz que é entendimento do TST. Às vezes, sai entendimento que é de uma turma, de duas turmas que seja, e a gente está falando que é do tribunal. Não, é da turma, não é do tribunal, porque não foi o seu pleno, o seu tribunal especial que decidiu. Então, por isso que você tem que fazer a pesquisa do tribunal,
pesquisa da turma que caiu o seu processo e, por fim, ou primeiramente, né, inclusive, pesquisa o relator que foi distribuído o seu processo. E você tem que fazer uma pesquisa individualizada. Não pense que porque você fez uma pesquisa da turma, a turma decide isso assim. Não, nem sempre é verdade. Existe conflito, às vezes a turma decidiu em um caso, mas quando o relator, quando o desembargador ele relatou, ele decide diferente. Sim, a gente já pegou situação aqui que a desembargadora, ela decidia de uma forma, quando era colegiado ali, que ela não era relatora, ela só acompanhava eles, e quando ela era relatora, ela decidia de uma outra forma. É até complicado quando a gente vai despachar com eles para falar desse jeito, né? A gente tem que ter um jogo de cintura ali, de falar excelência. Quando Vossa Excelência é relatora, Vossa Excelência decide dessa forma. Mas quando Vossa Excelência julga, Vossa Excelência só acompanha os demais desembargadores, e em sentido contrário. Então, gente, fica atento. A pesquisa não tem que ser geral. Eu sei que todo mundo faz assim, ou praticamente todo mundo. Mas quem é especialista na prática não faz desse jeito, porque é desse jeito que você vai ter o resultado, o melhor resultado, certo? Até mais!